Ela trabalhava naquela mansão há anos e nunca pediu nada além do respeito que nunca veio. Mas no dia em que tentaram humilhá-la na frente de todos, foi uma senhora de cabelos brancos e memória partida quem tomou a palavra, e o homem mais rico daquela casa congelou no lugar. Tinha algo errado naquela manhã. Beatriz sentiu assim que empurrou o portão lateral da mansão e o ar frio da madrugada bateu no rosto dela. O jardim estava quieto demais. As luzes do quarto de Dona Célia, que sempre ficavam apagadas até às 7, estavam acesas, e a porta da varanda, que ela mesma havia fechado na noite anterior, estava aberta. Beatriz largou a bolsa no banco da entrada e foi direto para o jardim. Dona Célia estava lá, de pijama, descalça na grama molhada, com os cabelos brancos soltos e despenteados, falando em voz baixa para os vasos de begônia enfileirados na borda do canteiro. Falava com calma, com aquela postura reta de quem passou a vida em frente a uma lousa, como se cada flor fosse um aluno esperando a lição do dia. A raiz precisa de espaço para respirar, ela dizia, apontando para um vaso com o dedo indicador. Se você apertar demais, ela não cresce. Isso vale para a planta e vale para a gente também. Beatriz parou a 2 passos de distância. Não disse nada. Apenas ficou ali, observando, com o coração apertado daquele jeito que ela já conhecia bem. Aquele aperto que não dói de uma vez só, mas vai fundo, devagar, e fica. Dona Célia, ela chamou, com a voz mais suave que tinha. A senhora tá com frio. A senhora se virou. Os olhos dela percorreram o rosto de Beatriz por um segundo, como quem tenta encaixar uma peça num quebra-cabeça que mudou de forma durante a noite. Beatriz? Ela perguntou incerta. Sou eu sim, senhora. Vamos entrar? Dona Célia olhou para as flores mais uma vez, depois para o céu que ainda estava escuro, e assentiu como uma criança que aceita ser levada para a cama sem entender muito bem por quê. Beatriz colocou o próprio agasalho nos ombros dela, segurou a mão fria com os 2 dedos e conduziu devagar, passo a passo, de volta para a casa. Não havia câmera apontada para aquele canto do jardim, mas havia uma apontada para o corredor, e ela gravou tudo. Dentro da cozinha, Beatriz aqueceu água, separou a erva certa, colocou a xícara no lugar de sempre, do lado esquerdo do prato, com a alça virada para o lado direito, do jeito que Dona Célia gostava, desde antes de Beatriz saber disso, desde antes de precisar de alguém para lembrar por ela. Colocou o rádio de pilha em cima do armário, girou o dial até encontrar a estação certa, aquela que tocava músicas antigas de manhã cedo, e baixou o volume até virar um murmúrio. Dona Célia sentou à mesa e fechou os olhos por um instante. Que bom cheiro, ela disse. É a camomila da senhora. Beatriz respondeu colocando a xícara na frente dela. Minha mãe fazia isso para mim quando eu era pequena, Dona Célia disse sem abrir os olhos. Ela dizia que chá de camomila era abraço por dentro. Beatriz virou o rosto para o fogão. Piscou rápido. Enxugou nada, porque não havia nada para enxugar ainda. Só respirou fundo e ficou assim por um segundo, de costas, deixando aquela frase pousar. Foi quando ouviram o carro. Beatriz reconheceu o som, antes mesmo de ver pelas frestas da janela. Motor potente, freio preciso. Aquela parada de quem está sempre com pressa mesmo quando não está indo a lugar nenhum. O carro de Gilson Marcondes parou na frente da mansão com a naturalidade de um homem que sabe que o portão vai abrir, que a casa vai estar em ordem e que não vai precisar explicar nada para ninguém. Dona Célia não ouviu. Continuava com os olhos fechados, as mãos envoltas na xícara quente. Beatriz secou as mãos no avental e foi até a entrada. Gilson entrou sem bater. Nunca batia. Era a casa da mãe, mas era também o bem mais valioso do portfólio dele. O imóvel que não aparecia em nenhum balanço, mas que pesava em toda a decisão que ele tomava longe dali. Ele usava terno escuro, carregava o celular na mão como se fosse extensão do braço, e os olhos já estavam no display da tela quando cruzou o hall de entrada. Passou por Beatriz a menos de 1 metro de distância. Não a cumprimentou. Não a olhou. Ela ficou parada no corredor com as mãos cruzadas na frente do avental e assistiu ele sumir pelo corredor em direção ao quarto da mãe. Na cozinha, o rádio continuava murmurando.
Alguns minutos depois, a voz de Dona Célia veio lá do fundo da casa, clara, um pouco confusa, com aquela mistura de alegria e estranhamento que Beatriz já conhecia de cor. Gilson, meu filho, você veio. Uma pausa. Mas quem é você mesmo? O silêncio que veio depois era diferente de todos os outros silêncios daquela manhã. Era o tipo de silêncio que ocupa espaço, que empurra as paredes, que faz o ar ficar pesado de um jeito que nenhuma janela aberta resolve. Beatriz fechou os olhos por 3 segundos. Depois voltou para a cozinha, apagou o fogo embaixo da chaleira e começou a preparar o café da manhã completo, porque sabia que, independente do que estivesse acontecendo lá no fundo daquele corredor, a vida da casa não podia parar. A vida da casa nunca podia parar. Quando Silvia chegou, 40 minutos depois, o atraso era de sempre, a cara era de sempre. E a primeira coisa que fez foi deixar a bolsa em cima da bancada da cozinha, exatamente no lugar onde Beatriz havia colocado as frutas para o café da manhã de Dona Célia. Com licença, Beatriz disse sem agressividade. As frutas da Dona Célia estão aí. Silvia olhou para a bolsa, olhou para as frutas e arrastou a bolsa 3 centímetros para o lado, o suficiente para dizer que tinha ouvido e que não se importava com o que tinha ouvido. Alguém chegou? Ela perguntou, pegando o celular do bolso. O filho da Dona Célia está aqui. Silvia endireitou a postura na hora. Guardou o celular. Passou a mão no cabelo. Virou para Beatriz com uma expressão que tentava parecer profissional e chegava perto de parecer humana. Por que não me avisou antes? Beatriz não respondeu. Pegou a bandeja, arrumou a xícara, o prato de frutas e a torrada e foi levar para Dona Célia. No corredor, ela parou por um segundo diante da porta entreaberta do quarto. Gilson estava sentado na cadeira de visitas, de cotovelos nos joelhos, a cabeça levemente inclinada para a frente. Dona Célia estava na cama, com o rosto sereno, olhando para o filho como quem olha para uma fotografia bonita de uma pessoa que não consegue nomear. Você tem cara de alguém que conheço, Dona Célia disse, com aquela doçura que não dependia da memória para existir. Tem cara de gente boa. Gilson ficou olhando para ela por um longo momento. Não respondeu. Beatriz se afastou da porta sem fazer barulho. Colocou a bandeja na mesinha do corredor, ajeitou a xícara pela 3ª vez sem precisar, e ficou parada ali por um segundo, sozinha, sem câmera nenhuma apontada para ela agora. E foi só então, naquele canto silencioso do corredor, longe de todo mundo, que uma única lágrima desceu pelo rosto dela. Não de tristeza, de algo que não tem nome certo, mas que toda pessoa que já amou alguém com tudo que tinha, sem pedir nada em troca, conhece muito bem. Do lado de dentro do quarto, Gilson Marcondes olhava para a mãe que não sabia mais quem ele era. E do lado de fora, uma mulher que esse homem nunca havia enxergado, enxugava a lágrima com o punho do avental e respirava fundo. Porque amanhã ela voltaria. E depois de amanhã, ela voltaria de novo. Como fazia há anos, como faria enquanto pudesse. Essa era a promessa que ela nunca disse em voz alta para ninguém, mas que cumpria todo dia, em silêncio, antes mesmo do sol nascer. Gilson Marcondes não era homem de ficar parado. Nunca foi. Desde que assumiu os negócios da família, ainda jovem, aprendeu que parar era o mesmo que afundar, que o mundo dos negócios não esperava por sentimento, e que emoção era uma vulnerabilidade que custava caro. Então, quando saiu do quarto da mãe naquela manhã, com aquela pergunta dela ainda ecoando dentro do peito, ele fez o que sempre fazia. Fechou a porta, fechou o rosto e foi trabalhar. Marcos, seu assistente, já estava no escritório improvisado que Gilson montara num dos quartos da mansão em visitas anteriores. Notebook aberto, agenda na tela, 3 reuniões marcadas para o período da tarde. Tudo no lugar. Tudo sob controle. Tudo menos o que estava do lado de fora daquela porta. Preciso do relatório da equipe da casa, Gilson disse sem sentar. Quero saber quem faz o que aqui dentro. Marcos assentiu e foi buscar Silvia. Ela chegou em menos de 5 minutos. Entrou com passo firme, relatório impresso na mão, sorriso calibrado no rosto, folhas organizadas, linguagem técnica, tudo o que um empresário gosta de ver.
Descreveu sua rotina com precisão cirúrgica. Horários de medicação, registros de acompanhamento, protocolos de segurança para Dona Célia. Cada palavra soava profissional. Cada detalhe parecia verdadeiro. Gilson ouviu sem interromper. Pegou o relatório, passou os olhos pelas páginas, dobrou ao meio e colocou sobre a mesa. Obrigado, disse com a neutralidade de quem ainda não decidiu nada. Silvia saiu satisfeita. Quase sorriu no corredor. Mas Gilson não estava satisfeito. Tinha algo que não fechava. Uma camada fina de perfeição demais. Aquele tipo de relatório que parece mais preocupado em impressionar do que em informar. Ele conhecia esse padrão. Via todo dia no mundo corporativo. Gente que sabia montar a apresentação melhor do que sabia fazer o trabalho. Pegou o celular. O sistema de câmeras da mansão era moderno, instalado há alguns anos por recomendação da seguradora. Gilson raramente acessava. Pagava para ter, achava que bastava existir. Mas naquela tarde, enquanto Marcos reorganizava a agenda e o silêncio da casa pressionava de um jeito que ele não sabia nomear, ele abriu o aplicativo e começou a revisar as gravações. Começou pelo dia anterior. Câmera da sala, câmera da cozinha, câmera do corredor principal. Encontrou Silvia às 10 da manhã, sentada no sofá da sala de estar, celular na mão, enquanto o interfone do quarto de Dona Célia piscava em vermelho por quase 4 minutos seguidos. 4 minutos. Ele contou. Ela não se moveu. Quando finalmente levantou, foi buscar água na cozinha, passou na frente do interfone sem olhar e voltou para o sofá. Passou para outra câmera, hora do almoço. Viu Silvia colocando um prato na frente de Dona Célia, sem dizer uma palavra, sem sentar do lado, sem esperar para ver se ela precisava de ajuda. A comida estava fria. Dava para ver pela forma como o vapor não subia. Dona Célia olhou para o prato, depois para o espaço vazio onde alguém deveria estar, e começou a comer sozinha, devagar, com aquela postura de quem aprendeu a não esperar. Gilson passou a mão no rosto. Retrocedeu mais. 1 semana atrás. 2 semanas. Foi recuando nos arquivos com uma pressão crescente no peito, procurando algo, sem saber exatamente o que, até que parou. A câmera do corredor. Horário marcado como 5h42 da manhã. A imagem era granulada, iluminada só pela luz fraca da luminária de emergência no teto. Mas dava para ver tudo. Beatriz estava no corredor de pijama, com o cabelo preso de qualquer jeito, claramente recém-acordada. Dona Célia estava encostada na parede, com as 2 mãos abertas sobre o peito, respirando rápido, os olhos arregalados naquele estado de confusão intensa que quem não conhece pode confundir com medo, mas que é outra coisa, é desorientação completa, é não saber onde está, quem está, por que está. Beatriz não chamou ninguém, não pegou o celular, não foi buscar Silvia. Ela se abaixou, sentou no chão do corredor de pernas cruzadas bem na frente de Dona Célia e começou a falar. Sem áudio na câmera, Gilson não ouvia as palavras, mas via os lábios se moverem devagar. Via a expressão no rosto de Beatriz, uma calma que não era indiferença, era presença. Era o tipo de serenidade que não se aprende em curso nenhum. Dona Célia continuou agitada por alguns minutos. Beatriz não se mexeu. Ficou ali, no chão frio do corredor, falando, esperando, segurando o espaço. Até que Dona Célia escorregou pela parede e sentou no chão também. E Beatriz pegou a mão dela. As 2 ficaram assim, sentadas no chão do corredor às 5 da manhã, de mãos dadas, até Dona Célia fechar os olhos e a respiração ir acalmando, até virar sono. Só então Beatriz se levantou, ajudou Dona Célia a ficar de pé e as conduziu de volta para o quarto, passo a passo, sem pressa, com aquela mão firme no braço dela que dizia sem palavras: "Você não está sozinha, eu estou aqui, pode ir." Gilson parou o vídeo. Ficou olhando para a tela parada por um longo momento. Voltou. Assistiu de novo. Do começo. Depois foi para outro arquivo. 3 dias antes. Câmera da cozinha, início da manhã. Via Beatriz colocando o rádio de pilha em cima do armário, procurando a estação certa, testando o volume, ajustando até achar o ponto exato. Dona Célia entrava,
sentava, e quando a música começava, fechava os olhos com uma expressão que Gilson não via no rosto da mãe há tanto tempo que precisou de alguns segundos para reconhecer. Paz. Foi para outro. Câmera do jardim, final de tarde. Beatriz e Dona Célia caminhando devagar entre os canteiros, com Beatriz um passo atrás, sem puxar, sem apressar, deixando a senhora parar em cada planta, tocar cada folha, seguir o ritmo que o próprio corpo dela pedia. E então encontrou o arquivo que quebrou alguma coisa dentro dele. Câmera da sala. Data de algumas semanas atrás. Beatriz entrava com uma bandeja de café, e Dona Célia, ao vê-la, abria um sorriso enorme, esticava os braços e dizia alguma coisa. Sem áudio, Gilson não ouvia. Mas lia. Lia nos lábios da mãe, com clareza absoluta, duas palavras que ele não esperava. Minha filha. E Beatriz parava no meio da sala, com a bandeja na mão, e por um segundo, só um segundo, deixava o queixo cair e os olhos fecharem, como quem recebe algo que dói e alimenta ao mesmo tempo. Depois, sorria. Colocava a bandeja na mesa, sentava do lado de Dona Célia, e ficava ali. Gilson colocou o celular virado para baixo sobre a mesa. Ficou parado por um tempo que ele não soube medir. A janela do escritório dava para o jardim, e lá fora o fim da tarde começava a mudar a cor da luz. Ouvia, longe, o som do rádio de pilha vindo da cozinha. Ouvia a voz baixa de Beatriz dizendo alguma coisa para Dona Célia, e a resposta da mãe. Um riso suave, breve, real. Tinha anos que ele não ouvia a mãe rir assim. Anos que ele não estava presente o suficiente para ouvir. Gilson Marcondes, que construiu empresas do zero, que fechou contratos que ninguém acreditava possíveis, que nunca deixou nenhum número no vermelho, ficou sentado naquela cadeira com os olhos marejados diante de imagens que ninguém havia capturado de propósito. Ninguém sabia que aquilo estava sendo gravado. Ninguém sabia que ele estava assistindo. E era exatamente por isso que cada segundo daquele vídeo era verdadeiro de um jeito que nenhum relatório impresso jamais seria. Ele ainda não sabia o que ia fazer com tudo aquilo, mas sabia, com uma certeza que não precisava de planilha para confirmar, que alguma coisa naquela casa precisava mudar, e que ele havia demorado tempo demais para perceber. Gilson acordou antes do alarme. Ficou deitado por alguns minutos no quarto de hóspedes da mansão, olhando para o teto, com aquelas imagens das câmeras ainda passando na cabeça como um filme que não pede permissão para começar. A cena do corredor às 5 da manhã. Beatriz sentada no chão frio. A mão de Dona Célia dentro da mão dela. O rosto da mãe acalmando devagar, como maré baixando. Levantou, vestiu o terno e tomou uma decisão. Marcos estava na cozinha quando Gilson desceu. Beatriz também estava, de costas, preparando o café da manhã de Dona Célia com aquela precisão silenciosa de quem faz a mesma coisa todos os dias e ainda faz com cuidado. O rádio de pilha murmurava no armário. A luz da manhã entrava pela janela da pia. Marcos, Gilson disse sem olhar para Beatriz. Convoca todo mundo para a sala em meia hora. Equipe completa. Beatriz não virou. Continuou cortando a fruta. Mas as mãos pausaram por meio segundo, só meio segundo antes de continuar. Meia hora depois, a sala estava cheia. Eram 6 funcionários ao todo. A cozinheira Valdirene, que trabalhava na mansão há mais tempo que qualquer um e sabia distinguir reunião de rotina de reunião de problema. O jardineiro Osvaldo, que chegou com terra nas mãos e pediu desculpas sem precisar. 2 auxiliares que ninguém chamava pelo nome completo, Graça e Teresa, que ficaram de pé perto da porta como quem já deixa o caminho aberto. Silvia, que chegou 2 minutos antes de todo mundo, produzida com o jaleco branco passado e o caderno de anotações na mão, ocupando a cadeira mais próxima de onde Gilson ficaria. E Beatriz, que entrou por último, com o avental, e ficou de pé no canto mais afastado da sala. Gilson ficou parado na frente de todos por alguns segundos sem falar. Não era encenação. Era o jeito dele. O silêncio antes de falar era uma ferramenta que ele usava em toda reunião difícil, porque silêncio faz as pessoas mostrarem quem são antes de qualquer palavra ser dita. Silvia ajeitou o caderno no colo. Valdirene cruzou os braços. Beatriz ficou com as mãos na frente do avental, imóvel.
Estou aqui para falar sobre a reorganização desta casa. Gilson começou, com aquela voz plana que não entregava nada. Há coisas que precisam mudar. Estou avaliando cada função, cada responsabilidade, cada pessoa. A palavra reorganização fez o ar na sala ficar diferente. Graça e Teresa trocaram um olhar rápido. Valdirene baixou a cabeça. Osvaldo rodou o chapéu nas mãos. Sílvia não se moveu. Mas os olhos dela foram direto para Beatriz. E foi ali, naquele silêncio carregado, que ela tomou a decisão mais equivocada da vida dela. Se levantou. Não foi chamada. Não pediu licença. Apenas se levantou, virou para Beatriz e começou a falar com aquela voz de quem ensaiou, de quem esperou a plateia certa para fazer o discurso que guardava há tempo. Já que estamos falando em reorganização, Sílvia disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Acho que é hora de ser honesta. Tem gente nessa casa que não acompanha mais o que é necessário. Método antigo, resistência a qualquer mudança, sem preparo para as necessidades atuais de uma paciente com esse nível de complexidade. Ela não disse o nome de Beatriz. Não precisou. Todos sabiam para onde ela estava olhando. Tem profissional aqui que já passou da hora de ser substituída. Sílvia continuou. E agora havia uma frieza cirúrgica no tom. A frieza de quem não tem raiva, tem cálculo. Com todo o respeito, claro. Com todo o respeito foi a frase mais desrespeitosa dita naquela sala em anos. Valdirene olhou para o chão. Osvaldo parou de rodar o chapéu. Graça abriu a boca e fechou sem falar nada. Teresa deu um passo para o lado, como se quisesse se distanciar daquilo sem sair do lugar. Beatriz não se mexeu. Ficou exatamente onde estava, com as mãos na frente do avental, os ombros na mesma posição, o rosto sem expressão, olhando para um ponto fixo na parede. Não respondeu. Não piscou rápido demais. Não engoliu em seco de forma visível. Ficou quieta com uma dignidade tão inteira que machucava de ver. Gilson olhou para Sílvia. Depois olhou para Beatriz. Não disse nada ainda. E foi exatamente nesse silêncio, nesse segundo em que todo mundo esperava alguma coisa acontecer e nada acontecia, que a porta da sala se abriu. Devagar, sem avisar. Dona Célia entrou de pijama, com os cabelos soltos e os pés descalços no piso frio, olhando ao redor com aquela expressão de quem chegou num lugar conhecido e está tentando lembrar por que veio. Ela passou os olhos pelas pessoas uma por uma, como folheando um livro em busca de uma página específica. Parou quando encontrou Beatriz. O rosto dela mudou. Não foi gradual. Foi imediato, como quando uma luz acende num quarto escuro e de repente tudo fica visível ao mesmo tempo. Ela atravessou a sala. Devagar, com aquele passo miúdo de quem precisa de equilíbrio, passou por Sílvia sem olhar, passou por Gilson sem olhar, passou por todo mundo como se eles não existissem, e parou na frente de Beatriz. Ficou olhando para ela por um momento. Depois pegou a mão dela com os 2 dedos, igual uma criança, e virou para a sala inteira com uma clareza nos olhos que não aparecia fazia semanas. Essa mulher aqui, Dona Célia disse, com a voz firme, sem confusão nenhuma, a voz da professora que ela foi durante décadas. É a única pessoa nessa casa que me trata como gente. O silêncio que caiu foi diferente de qualquer silêncio que aquela sala já havia guardado. Sílvia ficou parada com o caderno no colo e o discurso travado na garganta. Valdirene levantou a cabeça devagar. Os olhos dela brilhavam. Osvaldo baixou o chapéu e olhou para o chão, não de vergonha, mas daquele jeito de quem está sentindo uma coisa grande demais para sustentar o olhar. Gilson não se mexeu. Ficou parado no lugar com os olhos fixos na mãe, depois em Beatriz, depois na mão da mãe dentro da mão de Beatriz, e sentiu alguma coisa rachar dentro dele. Não foi dramático, não foi barulhento, foi o tipo de rachadura que acontece por dentro, devagar, quando uma verdade que você evitou por tempo demais finalmente encontra um caminho para entrar. Beatriz olhou para Dona Célia com os olhos cheios. Não deixou cair. Segurou. Apertou a mão da senhora com cuidado e inclinou a cabeça levemente para frente, como quem diz obrigada sem ter voz para isso. Vamos sentar, Dona Célia, ela disse, quase em sussurro. A senhora está com os pés frios.
E conduziu a senhora para fora da sala, passo a passo, com aquela mão firme no braço que dizia tudo sem dizer nada. A sala ficou em silêncio por mais alguns segundos, depois que as duas saíram. Foi Sílvia quem quebrou primeiro. Levantou, ajeitou o jaleco e disse, com uma voz que tentava soar profissional e chegava perto de soar desesperada: "Isso não muda o que eu disse. Uma situação emocional não é argumento técnico." Gilson virou o rosto para ela, devagar, com aquela calma que é mais pesada que qualquer tom elevado. "Pode sentar, Sílvia", disse. "Ainda não terminei." Ela sentou. E pelo jeito que Gilson estava olhando para ela, com aquela expressão que não entregava raiva nem piedade, só julgamento frio e definitivo, Sílvia entendeu, ali, naquele segundo, que a reunião não ia terminar do jeito que ela havia planejado. Do corredor, o som do rádio de pilha chegava baixinho até a sala. Uma música antiga, a favorita de Dona Célia. E junto com ela, quase imperceptível, a voz de Beatriz cantarolando baixinho, enquanto cobria os pés da senhora com uma manta, como se o mundo lá fora não existisse, como se aquela sala e tudo o que aconteceu nela fossem pequenos demais para tirar dela o que ninguém nunca havia dado. A reunião terminou sem cerimônia. Gilson dispensou todo mundo com uma frase curta, sem explicar o que viria a seguir, sem dar satisfação sobre o que tinha acabado de acontecer. As pessoas saíram em silêncio, com aquele andar cauteloso de quem não sabe se o chão vai continuar firme. Valdirene foi a última a sair. Parou por um segundo na porta, olhou para Gilson como se quisesse dizer alguma coisa e decidiu não dizer. Fechou a porta com cuidado. Sílvia foi embora antes de todo mundo. Saiu com o jaleco abotoado e o caderno apertado contra o peito, sem olhar para os lados, com aquela pressa de quem precisa sair de um lugar antes de ser visto demais. Gilson ficou sozinho na sala por alguns minutos. Depois foi até o corredor. Beatriz estava na poltrona perto da janela do quarto de Dona Célia, do lado de fora, com a porta entreaberta. A senhora havia dormido. O rádio tinha sido desligado. A manta estava dobrada sobre os pés dela com aquela precisão discreta que Beatriz colocava em tudo o que fazia. O tipo de cuidado que não grita, não pede reconhecimento. Só existe. "Beatriz", Gilson chamou, com a voz baixa para não acordar a mãe. Ela levantou os olhos. Esperou. "Preciso falar com a senhora. Na sala." Beatriz assentiu. Dobrou o pano que tinha no colo, deixou na poltrona e o seguiu pelo corredor com aquele passo firme e silencioso de sempre. Gilson fechou a porta da sala. Indicou a cadeira. Ela sentou na beirada, com as costas retas e as mãos cruzadas no colo, igual alguém que foi chamado para receber uma notícia ruim e já se preparou para isso no caminho. Gilson ficou de pé por um momento, olhando para ela, sem saber exatamente por onde começar. Ele era homem de pauta, de agenda, de reunião com objetivo definido. Mas aquela conversa não tinha formato. Era outra coisa. "Há quanto tempo a senhora trabalha aqui?" ele perguntou. E a própria pergunta soou menor do que ele queria. 8 anos, Beatriz respondeu. "Vim quando a sua mãe ainda dava aulas. E antes disso, trabalhei em outras casas, faxina, cozinha, o que aparecia. Tem família?" "Uma filha. Mora no interior." Gilson assentiu devagar. Fez mais algumas perguntas da mesma natureza, perguntas de empregador, seguras, dentro de um território que ele conhecia. Beatriz respondeu cada uma com a mesma simplicidade direta, sem enfeitar, sem reclamar, sem aproveitar a abertura para dizer o que poderia facilmente dizer sobre Sílvia, sobre os anos de invisibilidade, sobre passar por Gilson no corredor sem ser cumprimentada uma vez sequer. Não disse nada disso. Gilson percebeu, e o silêncio daquilo que ela não disse pesou mais do que qualquer acusação. "Por que a senhora faz tudo isso pela minha mãe?" ele perguntou. A voz saiu diferente dessa vez. Menos de empresário, mais de filho. Beatriz olhou para as próprias mãos. Ficou assim por alguns segundos, com aquela expressão de quem está escolhendo as palavras com cuidado, não para esconder, mas para ser justa com a história que vai contar. "Porque ela me ensinou a ler", Beatriz disse. "Quando eu tinha quase 40 anos. Gilson não respondeu. Ficou olhando para ela. "Antes da sua mãe", Beatriz continuou, com a voz baixa e firme.
Eu assinava documentos com o dedo. Carteira de trabalho, contrato de aluguel, tudo. Eu fingia que entendia quando me mostrava um papel. Aprendi a disfarçar tão bem que a maioria das pessoas nunca percebeu. O silêncio que se instalou naquela sala era diferente de qualquer outro silêncio daquela manhã. Era o tipo de silêncio que não pede para ser preenchido, que pede para ser respeitado. Ela dava aulas num salão de uma igreja aqui perto. Beatriz prosseguiu. De graça, para adultos que nunca tiveram chance. Fui uma tarde porque uma vizinha me chamou. Não pretendia voltar. Achei que era tarde demais para mim, que tinha coisas que a gente perde e não recupera mais. Ela fez uma pausa curta. Sua mãe foi até a minha cadeira no fim da aula, olhou para mim e disse: ninguém é tarde demais para aprender. Tarde demais é uma mentira que a vida conta para quem desistiu. Voltei na semana seguinte. E na outra. E na outra. Beatriz respirou fundo. 6 meses depois, eu li um livro inteiro pela primeira vez na minha vida. Chorei 3 dias. Gilson levantou da cadeira devagar. Virou de costas para ela por um momento, de frente para a janela, olhando para o jardim lá fora, sem ver nada do jardim. Quando ela precisou de alguém para morar aqui e ajudar nos cuidados, Beatriz continuou. Eu vim. Não vim pelo salário. Vim porque essa mulher me devolveu uma coisa que eu nem sabia que tinha perdido. O quê? Gilson perguntou sem virar. A dignidade de entender o mundo. A frase ficou no ar da sala. Gilson ficou parado de frente para a janela por um tempo longo. Lá fora, o jardim estava quieto. Os canteiros que Dona Célia gostava de visitar todas as manhãs estavam alinhados, as plantas cuidadas, tudo no lugar que ela gostava que estivesse, porque Beatriz havia aprendido isso também. Havia aprendido cada detalhe de cada preferência, cada memória que a senhora repetia sem saber que repetia. Ele pensou nas aulas voluntárias que a mãe dava e que ele nunca havia perguntado sobre. Pensou nas tardes em que ela chegava em casa com a bolsa pesada de cadernos alheios e ele estava tão ocupado com os próprios cadernos que nunca perguntou o que ela carregava. Pensou em quantas Beatrizes havia por aí. Mulheres que passaram por aquela sala de aula da igreja e saíram diferentes, e cujas histórias ele nunca saberia porque nunca havia olhado para elas. Ela nunca me contou, ele disse, ainda de costas. Ela não contava, Beatriz respondeu. Não fazia por reconhecimento, fazia porque achava que era o certo. Gilson virou. Olhou para Beatriz com uma expressão que ela não havia visto no rosto dele em nenhum momento desde que ele chegara. Não era a expressão do empresário. Não era a expressão do filho culpado. Era algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Era a expressão de alguém que acabou de entender que estava olhando para uma pessoa de verdade pela primeira vez. A senhora devia me ter dito. Ele falou. O senhor nunca perguntou. Ela respondeu. Sem mágoa. Só fato. A frase não foi dita como acusação, mas chegou como uma. A diferença é que a acusação você defende. Verdade você carrega. Gilson assentiu com a cabeça, uma vez devagar. Pode voltar para o seu trabalho, ele disse. E antes que ela se levantasse, acrescentou. Obrigado. Por tudo que a senhora faz por ela. Beatriz se levantou, ajeitou o avental e caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta, de costas para ele. Ela tem os dias bons e os dias difíceis, disse. Quando estiver aqui e ela tiver um dia bom, fica do lado dela. Esses dias são mais curtos do que parecem. Saiu sem esperar resposta. Gilson ficou parado no meio da sala por um longo momento, com aquela última frase ecoando de um jeito que ele sabia, com absoluta certeza, que não ia parar de ecoar tão cedo. Do corredor veio o som de uma porta se abrindo com cuidado. Depois a voz de Dona Célia, sonolenta, chamando por Beatriz. E a resposta de Beatriz, imediata, quente, como quem nunca esteve longe. Estou aqui, Dona Célia. Estou aqui. Gilson fechou os olhos por um segundo. E foi a primeira vez em muito tempo que aquela casa pareceu ter alguém dentro dela de verdade. Silvia não dormiu bem naquela noite. Ficou na cama repassando a reunião, procurando o momento exato em que as coisas tinham saído do controle. Chegou à conclusão de que não havia feito nada errado. Havia sido honesta. Havia sido profissional. Havia dito o que precisava ser dito. Se Dona Célia havia entrado na sala naquele momento,
Isso era coincidência. Se Gilson havia ficado quieto, era porque estava processando. Homem de negócio processa antes de agir. Ela conhecia esse tipo. De manhã, arrumou o jaleco com cuidado redobrado, passou o crachá e chegou na mansão com 15 minutos de antecedência pela primeira vez em semanas. Beatriz já estava lá, como sempre. As duas não se falaram. Beatriz preparava o café de Dona Célia com aquela rotina de sempre, e Sílvia foi direto para o quarto verificar os medicamentos, anotar no caderno, fazer tudo o que estava no protocolo com uma precisão que não existia ontem nem anteontem, mas que hoje, por alguma razão, parecia urgente. Marcos apareceu às 9 da manhã com um recado simples e direto. Gilson quer falar com você. Sala do escritório. Agora. Sílvia respirou fundo, fechou o caderno e foi. Entrou com o sorriso certo, a postura certa, o jaleco sem uma dobra fora do lugar. Gilson estava sentado atrás da mesa, com o notebook aberto à sua frente. Não levantou quando ela entrou. Não ofereceu cadeira. Apenas olhou para ela por um segundo e depois virou o notebook na direção dela. A tela mostrava uma gravação. Sílvia reconheceu o ângulo. Câmera da sala de estar. E reconheceu a si mesma, sentada no sofá, com o celular na mão, enquanto o interfone do quarto de Dona Célia piscava em vermelho no canto da imagem. Gilson não disse nada. Deixou o vídeo rodar. 4 minutos e 18 segundos. Cada um deles pesando mais que o anterior. Sílvia viu a si mesma no vídeo levantando, indo até a cozinha, passando na frente do interfone sem parar, voltando para o sofá. Viu o interfone piscar mais 3 vezes antes de parar. Viu Dona Célia aparecer sozinha no corredor, desorientada, encostando na parede, ficando ali por quase 2 minutos antes de Beatriz chegar correndo de outro cômodo e encontrá-la. O vídeo parou. Gilson fechou o notebook com calma. Tenho mais, ele disse. Mas acho que não precisa. Sílvia abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu estava fazendo uma anotação importante no celular, eu posso explicar. Existe um contexto que o senhor não está vendo nessa gravação. Tem dias que a rotina aqui é mais intensa do que parece, e qualquer profissional precisa de um momento para... Sílvia, ela parou. Não estou pedindo explicação, Gilson disse. Estou encerrando o contrato. O silêncio durou talvez 3 segundos. Mas foi o tipo de silêncio que cabe muita coisa. Cabe o momento em que uma pessoa entende que não há argumento, não há recurso, não há versão alternativa que mude o que está acontecendo. O senhor está cometendo um erro, ela disse, e a voz saiu mais fina do que ela queria. Pode pegar seus pertences, Gilson respondeu, e voltou a abrir o notebook. A conversa havia terminado. Sem gritar, sem acusação longa, sem dramaticidade nenhuma. Apenas uma porta fechando com a firmeza silenciosa de quem não precisa de barulho para ser definitivo. Sílvia saiu do escritório com o crachá na mão e aquela expressão de quem está tentando decidir entre o choro e a raiva e ainda não sabe qual vai ganhar. Valdirene estava no corredor quando ela passou. Fingiu que não viu, mas viu tudo. Osvaldo estava na entrada com uma vassoura na mão e abaixou o olhar quando Sílvia passou por ele. Graça e Teresa estavam na cozinha e ficaram em silêncio absoluto assim que ouviram os passos no corredor. Todo mundo sabia. Ninguém disse nada. Sílvia foi até o quarto onde guardava seus pertences, enfiou tudo na bolsa sem dobrar nada e voltou pelo corredor com aquela pressa de quem precisa sair antes de ser visto demais. Beatriz estava no corredor, parada com uma pilha de roupa lavada nos braços, esperando a passagem ficar livre. Não estava esperando por Sílvia especificamente. Estava ali por acaso, ou pelo tipo de acaso que não é bem acaso, é só o tamanho pequeno de uma casa onde as pessoas se encontram queiram ou não. Sílvia parou na frente dela. Ficou olhando por um segundo com aquela expressão que misturava humilhação com alguma coisa que precisava de um alvo. Aproveita, ela disse baixo, quase cuspindo as palavras. Aproveita enquanto dura. Homem rico enjoa rápido de empregada velha. Você vai ver. Beatriz não respondeu. Não deu um passo para trás. Não mudou a expressão. Ficou exatamente onde estava, com a roupa lavada nos braços, olhando para Sílvia com uma calma que não era indiferença. Era outra coisa. Era o tipo de firmeza que só existe em pessoas que já foram derrubadas antes,
e aprenderam com o tempo e com custo que não precisam mais cair. Silvia esperou uma resposta que não veio e foi embora. A porta da frente fechou com mais força do que o necessário. Beatriz ficou parada por um momento no corredor vazio. Respirou devagar. Depois continuou caminhando em direção ao quarto de Dona Célia para guardar as roupas. Na varanda, Dona Célia estava sentada na cadeira de palha que ela mesma havia escolhido anos atrás, com uma xícara de chá no colo e os olhos no jardim. Tinha ouvido a porta. Tinha ouvido os passos rápidos. Não sabia exatamente o que havia acontecido, mas havia uma compreensão que não dependia de memória intacta, aquela percepção profunda que as pessoas muito vividas mantêm mesmo quando outras coisas vão se perdendo, a percepção de quando o ar muda. Quando Beatriz passou pela varanda, Dona Célia esticou o braço sem virar o rosto. Pegou o pulso de Beatriz com os dedos. Não disse nada por um momento. Só ficou assim, com os olhos no jardim e a mão no pulso de Beatriz. Como quem verifica se uma pessoa está inteira sem precisar perguntar. Você nunca vai embora, vai? Ela disse. A voz saiu serena, quase distraída, como quem pergunta sobre o tempo. Beatriz olhou para aquela mão no próprio pulso. Sentiu a pressão leve dos dedos finos, a temperatura quente da pele, o peso pequeno e imenso daquele gesto que não tinha sido ensinado por nenhum manual de cuidados. Só quando a senhora me pedir, Beatriz respondeu. E mesmo assim vou demorar um pouco para ir. Dona Célia soltou um som que era quase um riso. Devolveu a mão para o colo. Continuou olhando para o jardim. Beatriz ficou parada ali por mais alguns segundos, ao lado da cadeira, com a roupa lavada nos braços e os olhos levemente marejados, que ela não deixou virar lágrima. Do escritório, do outro lado da casa, vinham os sons abafados de Gilson ao telefone. Voz firme, tom de negócio, aquele ritmo de quem tem o mundo rodando do lado de fora e precisa continuar rodando junto com ele. Mas havia algo diferente naquele dia. Entre uma ligação e outra, nos intervalos curtos que antes eram preenchidos com o próximo problema, o próximo número, a próxima decisão, Gilson ficava em silêncio por alguns segundos. E nesses silêncios, sem que ninguém pedisse, e sem que ele mesmo entendesse direito o que estava fazendo, ele prestava atenção nos sons da casa. No murmúrio do rádio de pilha, na voz baixa de Beatriz conversando com a mãe na varanda. No riso raro e breve de Dona Célia, que durava pouco, mas preenchia tudo. E pela primeira vez em mais tempo do que ele conseguia calcular, Gilson Marcondes ficou numa casa sem querer estar em outro lugar. Algumas semanas depois, a mansão era um lugar diferente. Não nas paredes, não nos móveis, não nas plantas que Beatriz continuava cuidando toda manhã antes de todo mundo acordar. Era diferente numa coisa que não tem endereço certo. Numa coisa que se sente antes de se ver, igual quando o tempo muda antes da chuva chegar. O ar estava diferente. E a diferença tinha nome. Gilson havia ficado. Não por obrigação de filho, não para supervisionar a equipe ou revisar contratos da mansão. Ficou porque alguma coisa nele havia parado de conseguir ir embora. Ele ainda atendia às ligações, ainda resolvia os problemas do escritório, ainda era o mesmo homem que o mundo corporativo conhecia. Mas entre uma ligação e outra, em vez de partir para a próxima reunião, ele fechava o notebook e descia para a cozinha. Sentava à mesa e ficava. Beatriz notou na segunda vez. Na terceira, já havia separado uma xícara para ele sem precisar ser pedida. Gilson não comentou. Só sentou, tomou o café e ficou olhando para o jardim pela janela enquanto Dona Célia tomava o chá do lado. Às vezes as três pessoas ficavam ali em silêncio por 10, 15 minutos, com o rádio de pilha murmurando no armário e a luz da manhã entrando pela janela da pia, e nenhuma das três sentia necessidade de preencher aquilo com palavra nenhuma. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que começaram a se tornar reais umas para as outras. Foi numa dessas manhãs que Dr. Henrique Prado chegou para a visita mensal. Era um homem de cabelos grisalhos e jeito calmo, do tipo que fala pouco e observa muito, que entra num quarto e já sabe o estado do ambiente antes de abrir o prontuário. Examinou Dona Célia com paciência, conversou com ela sobre as plantas do jardim, sobre uma música que ela havia ouvido no rádio, sobre uma memória da infância que ela contou 3 vezes seguidas sem perceber, e ele ouviu as 3 como se fosse a primeira.
Depois pediu para falar com Gilson. Os dois foram para a sala. Beatriz ficou com Dona Célia. Dr. Henrique abriu o prontuário, mas não olhou para ele. Olhou para Gilson. Ela está melhor do que nas últimas visitas, ele disse. Gilson esperou. Havia um mas vindo. Não é o medicamento. O médico continuou. A medicação está igual. O que mudou foi outra coisa. O quê? A rotina ficou mais estável. Ela está dormindo melhor. Come no horário certo, acorda no horário certo. Tem menos episódios de agitação noturna. Ele fez uma pausa curta. E quando eu perguntei a ela hoje como estava se sentindo, sabe o que ela respondeu? Gilson não respondeu. Esperou. Ela disse, estou me sentindo menos sozinha. O silêncio que se instalou na sala tinha aquele peso específico das verdades que chegam simples demais para a dor que carregam. Condições que afetam a memória. Doutor. Henrique disse, com a voz cuidadosa de quem escolhe cada palavra, tem progressão influenciada por fatores que a medicina reconhece, mas não consegue prescrever. Afeto constante, presença real, rotina carinhosa. Isso não para o processo, mas retarda. E retarda de forma significativa. Gilson ficou olhando para o chão. O que mais mudou aqui nas últimas semanas, o médico acrescentou. E agora havia algo diferente no tom, algo que não era mais clínico. Foi a presença do senhor. Dona Célia me falou o seu nome hoje sem hesitar. Na última visita não conseguiu. Gilson levantou os olhos. Me falou o nome e disse, ele fica aqui agora. Gilson encostou na parede devagar, como alguém que precisou de apoio sem planejar precisar. Doutor. Henrique fechou o prontuário, se levantou e antes de sair parou na porta da sala. O senhor chegou tarde. Ele disse, sem crueldade, só com a honestidade direta de quem passou a vida inteira dizendo verdades difíceis para famílias que precisavam ouvir. Mas chegou. Isso conta. Saiu. Gilson ficou sozinho na sala por um tempo que ele não mediu. Depois se levantou e foi para o jardim. Beatriz havia levado Dona Célia para caminhar entre os canteiros, como fazia toda tarde que o tempo deixava. As duas andavam devagar, com Beatriz um passo atrás, e Dona Célia parando em cada planta para tocar a folha, cheirar a flor, dizer alguma coisa em voz baixa que só ela e a planta precisavam ouvir. Gilson ficou parado na borda do jardim observando. Então deu um passo, e outro, e sem planejar, sem saber exatamente como fazer aquilo, foi caminhando até ficar ao lado da mãe. Dona Célia olhou para ele, piscou uma vez, e sorriu. Você veio caminhar, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vim, ele respondeu. Ela pegou o braço dele com aquela familiaridade leve de quem não precisava verificar quem era para sentir que era de confiança. Os três caminharam juntos pelo jardim. Beatriz um passo atrás, Gilson ao lado da mãe, em silêncio. Beatriz olhava para frente, mas via tudo. Via o braço de Gilson segurando o da mãe com um cuidado que ele ainda estava aprendendo. Via o jeito que ele encurtava o passo para acompanhar o dela. Via quando Dona Célia apontava para uma planta e ele se inclinava para ouvir o que ela dizia, mesmo sem entender a metade. Mesmo quando ela misturava o nome das flores com outras coisas que não tinham relação. Ele ouvia, sem pressa, sem olhar para o relógio. Foi perto do canteiro de camélias que aconteceu. Dona Célia parou. Ficou olhando para as flores por um momento com aquela expressão que Beatriz conhecia bem. A expressão de quem está perto de uma memória, mas não consegue alcançá-la, como tentar segurar água nas mãos. Então o rosto dela mudou. Clareou de um jeito que não acontecia fazia semanas. Os olhos ficaram vivos de um jeito diferente, mais fundos, mais presentes, como se alguém tivesse acendido uma luz num cômodo que estava no escuro há tempo. Minha mãe plantou camélia no quintal de casa, Dona Célia disse, com a voz clara e firme. Ela dizia que camélia é flor de gente que não desiste, que quanto mais frio faz, mais ela floresce. Gilson olhou para a mãe. Lembro de você pequeno. Ela continuou, e agora estava olhando para ele, direto para ele, com um reconhecimento pleno que não deixava dúvida. Me pedindo para cortar uma flor para levar para a professora. Você tinha uns 6 anos. Ficou tão orgulhoso com aquela flor na mão. Gilson abriu a boca, fechou. Ficou olhando para a mãe,
com aquela expressão de quem recebe de volta algo que acreditava perdido para sempre, e não sabe se ri ou chora, e acaba ficando imóvel no meio dos dois. Lembro, mãe, ele disse, e a voz saiu diferente de todas as outras vezes que ele havia falado naquela casa. Saiu pequena, saiu verdadeira. Lembro sim. Dona Célia assentiu, satisfeita, como quem confirma que a memória estava no lugar certo o tempo todo, só esperando ser encontrada. Beatriz virou o rosto para o outro lado do jardim. Não porque não queria ver, mas porque havia coisas que precisavam de privacidade, mesmo ao ar livre, mesmo sem paredes. Aquele momento pertencia aos dois. Ela era testemunha, não participante. Mas quando Gilson falou de novo, ela ouviu. Beatriz, ela virou. Ele estava olhando para ela com o sol do fim de tarde batendo de lado no rosto, e Dona Célia segurando o braço dele, e o jardim inteiro quieto ao redor. Obrigado, ele disse. Não era o obrigado de empregador. Não era o obrigado de quem cumpre protocolo. Era o outro. O que demora anos para ser dito e cabe numa só palavra quando finalmente sai. Beatriz assentiu uma vez, devagar. E por um segundo, só um segundo, deixou o canto do lábio subir num sorriso que dizia tudo que ela nunca havia precisado colocar em voz alta. Dona Célia olhou de um para o outro com aquela sabedoria tranquila de quem não precisa entender os detalhes para entender o essencial. Que bom, ela disse simples, olhando para as camélias. Que bom que vocês se encontraram. Algumas semanas depois daquela tarde no jardim, Gilson pediu para Beatriz reservar um tempo para conversar. Não mandou recado por Marcos. Não deixou bilhete. Foi ele mesmo até a cozinha num fim de manhã em que Beatriz organizava os remédios de Dona Célia na bandeja e disse com aquela voz que já não tinha mais a frieza dos primeiros dias. Quando a senhora tiver um momento, gostaria de conversar, sem pressa. Beatriz olhou para ele por um segundo. Assentiu. Depois do almoço da Dona Célia, ela respondeu. Ela dorme 1 hora depois. Pode ser nesse horário. Ele concordou e foi embora sem mais nada. Beatriz ficou olhando para a bandeja de remédios por um momento antes de continuar o que estava fazendo. Havia algo no tom dele que era diferente de todas as outras vezes. Não era o tom de chefe chamando funcionária. Era outra coisa. Mais perto do tom de alguém que tem algo importante para dizer e está escolhendo com cuidado a hora certa de dizer. Depois do almoço, Dona Célia dormiu com aquela tranquilidade de quem está bem. Beatriz cobriu os pés dela com a manta, abaixou a persiana 2 palmos e foi até o jardim onde Gilson esperava sentado no banco de madeira perto das camélias. Ele se levantou quando ela chegou. Indicou o banco. Ela sentou. Ele sentou do outro lado, com os cotovelos nos joelhos, olhando para o jardim por alguns segundos antes de começar. Eu mandei levantar o histórico completo da minha mãe aqui em casa, ele disse. Não o histórico médico, o histórico de tudo. Quem trabalhou aqui, por quanto tempo, o que aconteceu em cada período. Beatriz esperou. 8 anos. Ele continuou. A senhora está aqui há 8 anos. E em nenhum momento pediu aumento, pediu benefício, reclamou de condição de trabalho ou fez qualquer exigência. Em nenhum momento. Não era meu lugar pedir, ela disse. Era. Ele respondeu com firmeza gentil. Era sim. E o fato de a senhora não ter pedido não significa que não merecia. Significa que eu não estava prestando atenção. Beatriz olhou para as mãos no colo. Fiz algumas ligações. Gilson prosseguiu. Conversei com pessoas que frequentaram as aulas da minha mãe na época em que ela ainda dava aula voluntária. Encontrei 4 pessoas que a senhora conhece. Beatriz levantou os olhos. Todas elas disseram a mesma coisa sobre você, ele disse. Que a senhora era a primeira a chegar e a última a ir embora. Que ajudava quem estava com dificuldade antes de terminar a própria tarefa. Que quando alguém desanimava, era a senhora que fazia a pessoa voltar na semana seguinte. Beatriz ficou olhando para ele sem responder. Uma delas me disse uma coisa que não saiu da minha cabeça. Gilson continuou, e a voz ficou mais devagar, mais cuidadosa. Disse que num dia em que minha mãe chegou na aula doente, com febre, querendo cancelar mesmo assim porque não queria decepcionar as alunas,
Foi a senhora que chegou mais cedo e preparou tudo para ela. Organizou as cadeiras, colocou o material na lousa, fez café, para que quando minha mãe chegasse, ela só precisasse sentar e ensinar. O jardim estava quieto. Em algum lugar dentro da casa, o rádio de pilha murmurava sozinho. Eu não sabia de nada disso, Gilson disse. Não sabia porque nunca perguntei. Nunca estive presente o suficiente para perguntar. E enquanto eu estava construindo tudo o que construí lá fora, tinha uma história acontecendo aqui dentro que valia mais do que qualquer coisa que eu coloquei no papel. Beatriz piscou devagar. Não disse nada. Vim aqui para dizer que vou corrigir o que posso corrigir. Ele continuou. E agora tirou um envelope do bolso da camisa e colocou no banco entre os dois. Contrato novo. Salário 3 vezes maior do que o atual, com reajuste anual garantido. Plano de saúde completo, para a senhora e para a sua filha. E uma cláusula que eu mesmo escrevi que diz que enquanto minha mãe estiver viva e quiser a senhora aqui, esse contrato não pode ser encerrado por decisão minha. Beatriz olhou para o envelope. Não o pegou imediatamente. Ficou olhando para ele como se precisasse de um momento para entender que era real, que não ia ser retirado, que não havia condição escondida embaixo das palavras. Eu não fiz por isso, ela disse, com a voz baixa. Eu sei. Gilson respondeu sem hesitar. Por isso estou fazendo. Beatriz pegou o envelope com as 2 mãos, segurou no colo sem abrir. E por um momento ficou assim, com aquele envelope nas mãos e 8 anos de manhã cedo e madrugadas acordadas, e silêncios não reconhecidos todos juntos dentro do peito, pesando de um jeito que não era ruim, era só verdadeiro. Tem uma coisa que preciso dizer, Gilson falou. E dessa vez a voz saiu diferente de todas as outras. Saiu sem armadura. Eu passei a vida inteira construindo coisas que durassem. Empresas, contratos, patrimônio. Achei que era isso. Achei que deixar alguma coisa de pé era o suficiente. Ele fez uma pausa. Mas a única coisa que vai durar de verdade, a única coisa que ainda vai estar de pé quando tudo mais passar, é o que essa mulher lá dentro construiu. Não com dinheiro, com presença. Com paciência, com o tipo de amor que não pede plateia e não espera agradecimento. A voz travou por um segundo. Ele deixou travar. Não disfarçou. Não limpou a garganta para esconder. Ficou ali com aquela trava na voz, como alguém que finalmente parou de ter vergonha do que sente. Eu cheguei tarde, ele disse. Mas aprendi. E aprendi com as 2 pessoas certas. Beatriz estava com os olhos cheios quando ouviram a porta da varanda se abrir. Dona Célia saiu com o livro na mão. Aquele livro. O de capa desgastada, miolo amarelado, que ficava na estante do quarto dela havia anos, sem que ninguém perguntasse por quê. Ela caminhava com aquele passo miúdo de sempre, os cabelos brancos soltos, os pés descalços no piso quente da varanda, com uma expressão serena que não era confusão nem lucidez total. Era algo entre os dois. Aquele estado particular dela em que o coração sabia o caminho mesmo quando a memória não sabia o mapa. Desceu os 2 degraus do jardim com cuidado. Caminhou até Beatriz. E sem dizer nada, com aquela naturalidade de gesto que não precisava de explicação, colocou o livro nas mãos dela. Beatriz olhou para o livro. As mãos fecharam em volta dele devagar, como quem segura algo que pode quebrar. Dona Célia, ela disse, com a voz falhando pela primeira vez naquela conversa. Esse livro é da senhora. Dona Célia sacudiu a cabeça suavemente. Esse livro sempre foi seu, ela disse. Eu só estava aguardando. Beatriz abriu na primeira página. A letra era de Dona Célia. Azul, levemente trêmula, como quem escreveu com pressa ou com emoção, as 2 coisas talvez juntas. Para quem ainda vai aprender que saber ler é saber existir. Beatriz ficou olhando para aquela frase por um longo momento. Gilson, ao lado, leu por cima do ombro dela sem querer. E ficou em silêncio com o tipo de silêncio que não é ausência de palavra. É excesso de coisa para dizer e nenhuma que seja suficiente. Dona Célia sentou no banco entre os 2, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para ela estar. Olhou para o jardim com aquela expressão de paz que aparecia nos dias bons e que valia cada dia difícil que vinha junto. Que jardim bonito! Ela disse simplesmente. Beatriz fechou o livro com cuidado. Passou a mão na capa desgastada uma vez, devagar.
E então, pela primeira vez em 8 anos, de manhã cedo e madrugadas acordadas, e dias invisíveis e momentos não reconhecidos, Beatriz Campos deixou as lágrimas descerem. Não escondeu, não virou o rosto. Deixou. Porque havia coisas que mereciam ser sentidas inteiras, com o rosto aberto e as mãos ocupadas segurando o que acabou de ser devolvido, e nenhuma dignidade do mundo exigia que a pessoa ficasse de pé o tempo inteiro, sem nunca se permitir ser alcançada pelo que merecia sentir. Gilson olhou para ela, olhou para a mãe, olhou para o jardim, e pensou que havia passado a vida inteira procurando construir algo que durasse. Sem perceber que a coisa mais duradoura que existia estava ali, naquele banco, entre uma mulher que ensinou sem pedir nada e outra que aprendeu sem nunca esquecer. O rádio de pilha continuava murmurando lá dentro. A música era antiga, a favorita de Dona Célia. E o jardim ficou assim por um tempo que nenhum dos três soube medir, e nenhum dos três quis que terminasse. Há pessoas que passam pela nossa vida como tempestade, barulhentas e impossíveis de ignorar. E há pessoas que passam como raiz, silenciosas, invisíveis na superfície, segurando tudo por baixo da terra, sem que ninguém perceba o quanto o chão só está firme por causa delas. Beatriz era a raiz. E naquele jardim, naquela tarde, o filho que chegou tarde demais e ainda foi tempo, finalmente parou de caminhar sobre ela sem ver.